Olá, prezados alunos, irmãos. Estamos aqui hoje para um novo estudo. E antes de mais nada, eu gostaria de orar com vocês para que, à medida que nós formos passando pelo estudo de hoje, o Espírito Santo possa ministrar grandemente ao seu coração. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Pai, nós queremos nesta hora, no nome de Jesus, pedir que o Espírito Santo que habita em nós possa nos guiar e nos levar a toda a verdade da palavra. Que possamos ter a revelação, o discernimento para compreendermos aquilo que está no teu coração para a nossa vida e para a nossa família. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Eu já vou direto aqui compartilhar a tela, tá? Para que a gente possa verdadeiramente ir acompanhando, né, o estudo através da tela. Joia? Deixa eu ver aqui. Vai aparecer aí. Isso. O tema de hoje, amados, é o poder do testemunho dentro do lar. Essa é uma palavra que Deus colocou em nosso coração. Nós vamos procurar, né, com a ajuda do Espírito Santo, trazer a revelação desta palavra, né? O poder do testemunho dentro do lar. Vamos lembrar de que nós estamos vivendo dias de restauração do altar de Deus em nossa família, tá? Então esse estudo de hoje, essa aula vai nos ajudar nisso profundamente. Amém? Para quem não nos conhece ainda, né, nós somos a família Silva e Souza, tá certo? Eu sou o David, né? Aí temos na foto a minha esposa Shirlene. Estamos casados há 24 anos. Temos também aí os meninos na foto, da esquerda o Davi, da direita o Israel, um de 19 e um de 15. Nós somos conselheiros familiares, temos formação em vários cursos, como Casados para Sempre, curso ONE, e assim vai. Somos também ministros religiosos, tá? Então, temos uma vasta experiência de gabinete pastoral, com casais e assim sucessivamente. Amém? O estudo de hoje, né, é dentro da série Restaurando o Altar de Deus na Minha Família, né, e o tema da aula de hoje aí é o poder do testemunho dentro do lar, tá joia? Nessa foto, né, a gente tem um casal de idosos, né, já com uma certa idade, caminhando aí no que seria um parque, né, e com certeza já passaram vários ciclos, né, várias estações na vida conjugal, como terem filhos, como desemprego, como doença, os filhos crescerem, casarem, provavelmente estão na fase aí dos netos. Então, essa foto, quando eu estava escolhendo para fazer, né, de tema aqui, foi bem forte, porque marca isso, né, marca uma caminhada a três, né, um casal, Deus, né, e Deus sustentando e dando força ali. Amém? Então vamos lá, no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, né, a gente encontra esse texto, que é uma promessa do Senhor. E esse texto diz, eles disseram, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Nesse texto, amados, é uma promessa de Deus, né? Só que nós sabemos o quê? Que entre a promessa que Deus dá e o seu cumprimento, né, há um tempo, né, há um período, tá certo? Onde podemos ser aprovados ou reprovados, né? E a promessa, ela é espiritual no primeiro momento e a gente precisa materializar no mundo natural a promessa. Então a gente pode fazer algumas coisas, né? Vamos lá. Entre a promessa de Deus e o seu cumprimento existe a nossa fé. Então, a promessa não irá acontecer se Deus não encontrar a fé. Precisamos crer na palavra de Deus. A fé é a matéria-prima para Deus fazer o milagre. Essa é uma frase que a gente costuma usar bastante, né? Deus não faz nada na terra sem antes consultar, né? Não diga a palavra consultar, sem ser em parceria com o homem. Deus não faz nada na terra se não for em parceria com o ser humano. Tá joia? E aí, nessa parceria, Deus precisa da matéria-prima, né? Que é a nossa fé. Então, quando a gente vai ler os evangelhos, né? A gente percebe que vários dos milagres de Jesus verificava se havia fé naquela pessoa que estava para receber o seu milagre. Há momento que ele fala, né? O que é que tu queres que eu faça? Né? A pessoa diz, eu quero ver, Senhor. O que é que tu queres que eu faça? Eu quero ser limpo.
né? Há também aquele episódio do tetraplégico, né, que os amigos descem ele pelo telhado, e no primeiro momento, creio eu, né, que Jesus olhou para os olhos dele e não viu fé, né, viu uma condenação, né, e no primeiro momento Jesus disse, os teus pecados estão perdoados. E aí quando ele se sentiu perdoado, né, então pôde existir no coração dele um ambiente para que a fé surgisse. E aí depois Jesus disse, né, toma o teu leito e anda, toma a tua cama, né, e anda. Na Bíblia, né, na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 26, né, aprendemos que a fé sem obras, ela é morta. Tá? Então, o apóstolo Tiago, ele nos ensina o quê? Que a gente precisa ter obras, né? As obras, né, elas são o quê? A exteriorização da nossa fé, para vermos Deus mudando nossa família. Então, quando nós fazemos, né, de acordo com aquilo que nós cremos, né, então nós estamos o quê? Exteriorizando a nossa fé, colocando ela para fora em obras, né? E para vermos a promessa de Deus se cumprir na nossa família, a gente precisa fazer duas coisas, né? A primeira coisa, nós já falamos em uma aula anterior, né? Você encontra aí no canal do YouTube, essa aula que é batalhar espiritualmente. Conforme aprendemos, né, na aula, que a nossa batalha é espiritual, né, contra a carne ou sangue, que como é contra seres espirituais do mal, então a gente precisa usar armas espirituais para vencer esses seres, que as armas naturais não irão funcionar. Então você que não assistiu a aula ainda, vai lá no nosso canal no YouTube, procura lá, né, batalha espiritual, né, armas espirituais, e você vai chegar a isso. E aqui nós resumimos isso como o quê? A força aérea. Então, quando a gente tem uma nação, ela tem ali as forças, né, que são as forças armadas, né, e uma das forças é a aeronáutica, né, que para nós representa a intercessão, representa a batalha espiritual. E o segundo ponto, né, a segunda coisa que a gente precisa fazer para ver exatamente a nossa família alcançada é a aula de hoje, que é dando bom testemunho dentro do nosso lar, perante os nossos. Por quê? Isso aqui seria o exército, né? A infantaria, a força terrestre. Não adianta nada ficarmos só no espiritual e não agirmos no mundo natural, no dia a dia, no convívio com os nossos familiares. Vamos para um outro versículo, né? Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, ou Samaria, e até os confins da terra. Ali eu marquei de amarelo, né, e grifei, né, ser-me-eis testemunhas. A gente vai agora refletir sobre essa palavra testemunha, tá certo? Você é a testemunha de Deus em seu lar, então vamos refletir sobre isso. Não basta apenas batalharmos no secreto com armas espirituais, precisamos também agir no mundo natural como testemunhas que viram e veem a Deus todo dia. Aí do lado eu pus uma imagem, e essa imagem, né, ela me lembra, a gente viajou bastante pelo Brasil de carro, né, eu e minha família, em alguns momentos a gente viu os caminhões costumam ter frases, né, e aí tinha essa frase em um dos caminhões, Jesus está vivo. Quer dizer, a pessoa está dizendo, eu confirmo para você, sou testemunha que Jesus está vivo. Por quê? Porque eu falei com ele hoje, né, e a gente conversou, e ele está vivo. Então, quando a gente fala disso, né, isso quer dizer o quê? O meu convívio com Deus, aquilo que eu já vi em Deus, aquilo que eu estou descobrindo todos os dias, me faz ser uma testemunha perante a minha família. Precisamos testemunhar, tanto com palavras, que é a pregação para os nossos familiares, mas principalmente com atitudes, que são ações, né? Então tem uma frase aí, nossas ações precisam estar em linha com o que falamos. Então, por quê? Porque se a gente quer pregar para os nossos familiares e a gente não vive aquilo que a gente prega, a gente vai dar um mau testemunho, né? E eles não vão se converter, né? Certo? E eles precisam realmente, ao conviver conosco, o cônjuge, os filhos, os pais, o irmão de sangue, né? Eles precisam ver a vida de Deus em nós. E eles precisam ver de que realmente existe Deus e Deus está presente em nós e o que nós pregamos está em linha com aquilo que vivemos. E o que vivemos está em linha com aquilo que pregamos. Ainda dentro desse tópico, você é testemunha de Deus em seu lar. Muitas vezes, por falta de um bom testemunho dentro de casa, estamos sendo o maior empecilho para que nossos familiares venham a conhecer a Deus. Aqui, amados, eu lembro, como ministro religioso, né, de várias situações, mas eu lembro uma específica, que a gente fez um casamento,
de um casal em um dos estados que a gente teve, pastoreando, e um certo dia aquele marido, né, ele, depois do casamento, ele não estava mais congregando, e ele me abordou na porta da igreja quando foi buscar sua esposa e seus filhos, né, e ele disse: pastor, o senhor não conhece minha esposa, aqui na igreja ela parece uma santa, tal, mas em casa ela faz isso, faz aquilo, palavrão, me xinga, me maltrata diante dos filhos, tal, tal, tal. E à medida que ele falava, né, nem parecia que era aquela irmã da igreja. Né? Por quê? Porque ela não dava um bom testemunho dentro de casa. E ele não queria ser um cristão para ser daquele jeito. Né? E ele dizia o quê? Quando eu for cristão, eu não vou ser igual você, vou ser um verdadeiro cristão. E o coração dele estava tão em Deus, amados, de que ele doava para a igreja, né? Fazia doações e dízimo, oferta, mesmo não estando ali na igreja, né? Quer dizer, ele já estava começando a viver a palavra, entendeu? Mas impedia ele seguir a Deus mais profundamente por causa do mau testemunho. Então, se a gente dá um mau testemunho, se eu dou um mau testemunho, se você dá um mau testemunho, a gente está sendo o quê? Empecilhos, né? O empecilho para que os membros da nossa família não se aproximem de Deus. O lar é o único lugar do mundo onde não há como usarmos máscaras sociais. Então, dentro de casa, mano, não tem como eu ser aquela pessoa boazinha do trabalho, eu ser aquela pessoa boazinha da igreja, da vizinhança. No lar, eu sou quem eu sou. Diante do cônjuge, diante dos filhos, diante dos pais, diante dos irmãos. Então, não há como usar máscara. Então, na casa, dentro do lar, eu sou quem sou. Então, se eu sou um verdadeiro cristão, uma pequena reprodução de Cristo. Então, todos ali irão saber e ver isso. Precisamos conhecer a Deus e fazê-lo conhecido em nossa família. Então, essa é a nossa missão, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido em nossa família. Enquanto não permitirmos Deus nos mudar, não terá como Ele usar-nos para mudar a nossa família. Então, primeiro ponto, precisamos deixar Deus nos mudar. E quando Deus vai mudando a nossa vida, Deus vai mudando a nossa família, os nossos familiares vão vendo e eles também vão sendo mudados pela nossa mudança. Amém? Só podemos ser canais de mudança quando estamos sendo mudados. Só podemos ser canais de mudança quando estamos sendo mudados. Agora, ainda dentro desse tópico, né? Você é testemunho de Deus em seu lar. Na Bíblia, na carta de Tiago, capítulo 1, do versículo 22 a 25, todos esses textos eu aconselho você depois abri-los, né? Aí na sua casa, calma, e você lê-los, porque a palavra de Deus tem poder, né? A Bíblia diz o que ela quer dizer, então ela é viva, ela é rema. Tiago, lá em Tiago nós aprendemos que não podemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus, mas precisamos ser praticantes. Então a gente tem dois tipos de pessoas: aqueles que ouvem e não praticam, e os que ouvem e os que praticam, tá certo? Ouvir e não praticar é religiosidade que não gera mudança em nós, nem nas pessoas que estão ao nosso lado. A gente pode até estar indo na igreja, frequentando a religião, mas se a gente pode até estar lendo a Bíblia, até ateus leem a Bíblia, né? A gente pode estar fazendo isso tudo, mas se a gente não pratica aquilo que a gente aprende da parte de Deus, na palavra, no ensinamento, da parte do Espírito Santo nos incomodando, né? Porque ele habita em nós no momento que a gente abre o coração para Jesus, então nós somos religiosos, porque o sinal da religiosidade é exatamente o ouvir e o não praticar, não nos parecemos com Deus. Agora, ouvir e praticar, diferente de religiosidade, é espiritualidade, que gera mudança em nós e, por consequência, nas pessoas ao nosso lado. Por isso que Jesus disse a Nicodemos que ele era o quê? Ele era um mestre da religião judaica, ele ensinava outras pessoas. Ele disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você é um religioso, mas você não é espiritual. Você ensina as coisas de Deus, mas você não conhece as coisas de Deus. Você não experimenta, você ensina só da mente. Você precisa passar por um novo nascimento. E esse novo nascimento é um nascimento espiritual. Vejamos mais alguns versículos da Bíblia, onde Deus espera que sejamos suas testemunhas. Vamos lá, então. Esse texto está em Romanos, capítulo 10, versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, dificilmente, né, os nossos familiares, muitas vezes, vão querer ir
para o culto, vão querer ir para o prédio da igreja, vão querer ir para um culto doméstico, um grupo familiar, uma célula. Então Deus espera o quê? Que nós sejamos os pregadores, as testemunhas dentro do próprio lar. Por quê? Porque se nós estivermos pregando ali, eles conseguirão ouvir. Se eles ouvirem, eles crerão. E se eles crerem, eles invocarão o nome do Senhor. Vamos lá? Agora outro texto. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 14 a 16. Palavras de Jesus. Aqui Jesus ele dá alguns exemplos que a gente não tem como esconder uma cidade no alto do monte. Todo mundo vê ela de longe. Nós somos uma cidade, uma testemunha. Não temos como esconder a nossa fé no dia a dia com as pessoas que convivem conosco. Segundo ponto, ele diz sobre a candeia, que é exatamente um candeeiro, mas vamos aqui parafrasear como se fosse uma vela. Não tem como, você pegar uma vela, você vai colocá-la debaixo de uma mesa escondida, não. Você tem que colocá-la no lugar alto para que ela possa iluminar. Então Deus coloca você na sua família para que você seja luz e ilumine. E o interessante aí, marcado em amarelo, é o quê? Dá luz a todos, quer dizer, a todas as pessoas que estão na casa. Então Deus vai usar você como uma vela, um candeeiro, uma candeia, para ser luz para todos que estão na sua casa, na sua família. E por último, o que é que o Senhor diz? Você precisa resplandecer a luz de Deus em você. Você é como se fosse uma lâmpada, E a luz é a presença de Deus, é o Espírito Santo. Então vai iluminar diante dos homens. E quando os homens verem a luz de Deus através de você, eles vão fazer o quê? Eles vão glorificar a Deus por causa das boas obras na sua vida. Amém? Vamos lá, outro versículo. Vós sois a nossa carta escrita nos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Estamos ali em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3. Então, aqui, o que é que Deus está dizendo pela boca do apóstolo Paulo? Ele está dizendo o seguinte, vocês serão a carta, vocês serão a Bíblia escrita, viva. Porque se as pessoas que estão longe de Deus não lerem a Bíblia, mas elas lerão vocês. Então a gente pode ali como cônjuge, a gente pode como pai, tá falando da Bíblia sem necessidade de citar. A Bíblia diz isso no capítulo tal, sem ser um cristão chato, e religioso, mas você pode no meio do aconselhamento. Então, exemplo, eu lembro de um dos filhos que passou por uma fase que ele queria furar a orelha, Então, eu não estou aqui defendendo se isso é certo ou não, cada família tem seu uso e costume, sua interpretação quanto a esse ponto. Então, nossa família Silvio Souza tinha uma visão. Então, quando ele chegou, eu citei a Bíblia sem necessidade de falar que era Bíblia. Eu falei o quê? Todas as coisas não são lícitas, Todas as coisas são permitidas, mas nem tudo, todas as coisas não são lícitas, mas nem tudo nos convém. Quer dizer o quê? Todas as coisas me são permitidas, mas nem tudo é bom para mim. Certo? E aí, quando ele insistiu, eu falava assim, então, mas qual é a motivação do seu coração em fazer isso? É atrair meninas, a atenção? Qual que é a motivação? Então, eu fazia refletir, sem pôr a nossa opinião de forma obrigatória, impondo ali, não faz isso, faz aquilo, entendeu? Então, nós precisamos o quê? Ser a carta viva. Então, se as pessoas não leem a Bíblia, elas vão ler a Bíblia através de conviver conosco, das nossas atitudes. Então, vou dar um exemplo. A Bíblia diz o quê? Nós precisamos dar comida a quem tem fome. Então, vamos supor, você está andando na rua com seu filho, e aí você comprou ali, o pão, alguma coisa, Como uma vez eu comprei uma tapioca, recheada ali com queijo, tudo. E aí estava andando na rua e tinha um morador de rua, e aí Deus falou, dá para ele. E aí eu fui lá e falei assim, você come, Você gosta de tapioca? Ele disse sim, dê ali a tapioca para ele. Aí seu filho está olhando isso,
ele está vendo a Bíblia, né, em prática. Então, isso é o quê? É uma carta escrita, é a Bíblia escrita em nossos corações. Então, se as pessoas não lerem, enquanto não se aproximam de Deus, elas lerão convivendo com a gente, pelas nossas palavras e pelas nossas atitudes. E por último aí, 1 Pedro 3:1, né, diz assim: semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas a vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Normalmente, as mulheres são mais sensíveis espiritualmente, então a gente vê as igrejas, né, mais cheias de mulheres do que de homens. É isso que, como ministro religioso, eu pude perceber, né, nesses anos todos, né? Então, às vezes, dentro da família e da casa, a mulher é a primeira a conhecer a Deus e se aproximar. Então, ela costuma ser o instrumento para transformar o resto da casa, né? E aí, Pedro, que era um homem, assim, muito bruto, sem estudo, né? Que era casado, né? Porque a Bíblia diz que Jesus curou, né, a febre da sogra de Pedro, então ele era casado, né? Então ele estava falando com propriedade, né? Que as mulheres não vão mudar os maridos por muito falar, por muito bater de frente, por muito brigar. Elas vão mudar os maridos pelo testemunho, pela oração, sem palavra alguma, né? E vamos lá, tá certo? E aí, dentro desse ponto, né, a gente vai agora para um outro ponto, que a gente vai trazer como fosse o principal testemunho que cada membro da família pode dar se já for cristão, se já segue os ensinamentos de Jesus, né? Eu vou falar do marido, vou falar da esposa, vou falar dos pais, dos filhos, né? Isso é o principal, quer dizer, a principal atitude dentro do lar, de acordo com a Bíblia, tá bom? Vamos lá. A principal reclamação das esposas e filhos é que o homem não demonstra amor como esposo e pai. E eu creio, né, essa é a minha interpretação, que se dá porque a maioria daqueles que são pais, esposos, né, não tiveram pai. E se tiveram pai, o pai não foi para eles uma referência de amor, tá? E a Bíblia, já sabendo disso, né, que essa seria a grande coisa que o sexo masculino, o homem, tem que mudar, ela já deu o remédio. Efésios 5:25. Orienta os maridos a amarem suas esposas como Cristo amou a igreja. Amados, como Cristo amou a igreja, que é a esposa dele, morrendo por ela, se entregando por ela, amando ela. Até hoje ele está à direita de Deus Pai, intercedendo pela sua esposa, pela sua noiva, né? Então, ele deixou a forma divina, né, e veio em forma humana por causa da sua esposa. Hoje ele tem uma forma visual de um ser humano, que antes ele não tinha, e hoje ele tem orelhas, né, como fosse, tem olhos, né, tem tudo, como diz lá em Apocalipse, né, cabelos brancos e assim vai. Por quê? Para se parecer com a sua noiva, né, tem a mesma essência, né, mesma natureza. A gente costuma dizer que, da mesma maneira que Adão foi ferido para que dele saísse a sua esposa, com a mesma natureza e essência da costela, da mesma maneira Cristo foi ferido no Calvário para que dele saísse também a sua esposa, com a mesma natureza e essência que a dele. O maior desafio do homem, então, no lar é ser carinhoso. Não adianta amar sem demonstrar. O amor não demonstrado para outra pessoa não é amor. Tá? Agora, qual que é o principal testemunho da esposa dentro do lar? A principal reclamação dos maridos contra as suas esposas é em relação ao desrespeito da sua posição de líder na casa. Então, muitos maridos reclamam que a esposa bate de frente, que a esposa não os respeita sozinho, nem diante dos filhos, né? E aí vamos entender, né, o que a Bíblia chama de submissão. Lá no original significa debaixo da mesma missão. Como numa empresa, você tem cargos de chefia, né? Então o chefe, da mesma maneira, tem que respeitar, né, os seus funcionários, o funcionário também tem que respeitar o chefe. Pode ouvir a opinião deles, deve ouvir, né, mas no final é ele que vai tomar a decisão, ele que é responsável pela casa, né? A Bíblia também tem remédio para isso, né? Quando diz a esposa para ser sujeita ao marido, como a igreja é sujeita a Cristo. Então a gente percebe o quê? Que o maior desafio da esposa no lar
é honrar e respeitar seu marido diante dele e dos filhos. Então, mesmo que seu marido ainda não siga a fé, né, mesmo que seu marido ainda não seja cristão, seu principal testemunho vai ser a sujeição, né? É reconhecê-lo, é honrá-lo, né, pela liderança dele, tá ok? Mesmo que aparentemente nem tenha liderança, mas você deve honrar a posição de autoridade que Deus o constituiu dentro do seu lar. Então, esse será o maior testemunho que você vai dar. E agora vamos o quê? O principal testemunho dos pais aos filhos dentro do lar, tá ok? A principal reclamação dos filhos quanto a seus pais é a constante vontade de sempre quererem ensinar algo, repetindo várias vezes a mesma coisa, sendo sempre donos da verdade. Então, os filhos reclamam disso, né? A Bíblia também tem um remédio para isso, para os pais, quando diz o quê? Pois não irritem seus filhos, né? A Bíblia já diz isso, né? Que a gente tem um hábito de irritar os nossos filhos, né? O maior desafio dos pais dentro do lar é saberem se comunicar com seus filhos sem o irritarem. Tá? Então, uma das coisas que ficam muito irritado é a gente ficar repetindo a mesma coisa no curto espaço de tempo. A gente tem que falar, dar um tempo para eles processarem aquilo, né? E assim sucessivamente. E qual que é o principal testemunho dos filhos dos pais? Se seus pais ainda não seguem a fé, né? Como você vai se comportar? Eu passei por isso, que eu fui o primeiro a vir para a fé, antes dos meus pais, eu tive que passar por isso. A principal reclamação dos pais quanto aos filhos é que não sabem os ouvir, né? Eles são desobedientes. Essa é a principal reclamação dos pais em relação aos filhos. A Bíblia também tem remédio para isso. Ela diz lá em Efésios 6, 1 e 2 para os filhos: Filhos, obedeçam seus pais no Senhor e os honrem como o primeiro mandamento com promessa. O maior desafio dos filhos no lar é serem obedientes a seus pais, os honrando em tudo. Então, os filhos têm que ser obedientes aos pais em tudo do Senhor, a não ser que eles deem uma ordem, como assim, negue a sua fé, não siga Jesus, aí você não é obrigado a seguir. Por isso que fala no Senhor. E tem uma promessa, né, que a primeira é o primeiro mandamento com promessa qual? Se honrarmos nossos pais, nós teremos longevidade de dias. Na nossa própria família, a gente tem pessoas que já faleceram muito cedo, 30 e poucos anos, né, porque desonraram os pais, né, e aconteceram ali acidentes, aconteceram tantas coisas, então a gente vê que isso realmente é um princípio verdadeiro, uma lei verdadeira. Amém? Agora vamos para um outro tópico, né, que a gente vai falar sobre o discipulado indireto, né, a pregação e discipulado indireto, tá ok? A gente está usando aqui, né, algo chamado Shema Israel, né, que é uma passagem da Bíblia muito usada pelos judeus. Vamos lembrar aí que a Bíblia dos judeus, né, popularmente chamada de Torá, né, assim, de forma geral, né, porque tem alguns detalhes que o Torá seria o Pentateuco, né, especificamente, mas assim, a Bíblia dos judeus é exatamente, né, o Velho Testamento dos cristãos, tá? Então é igualzinho, né, a não ser alguns textos católicos, né, que tenha mais. Então a gente tem o que ali? Mas os protestantes evangélicos são iguais. O que a gente tem ali? Um texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 9. Essa passagem, eles oram 2 vezes ao dia, né? Essa passagem, né, eles ensinam, é a primeira coisa que eles ensinam às crianças quando elas nascem. Então as crianças ouvem isso pelo menos 2 vezes até saírem de casa. Então vira algo profundo para eles. Amém? Então, nesse texto que a gente chama de decreto de Deus para a família, né, a gente encontra algumas realidades, algumas verdades, né? Como nós conseguimos pregar para os nossos familiares e discipulá-los sem eles perceberem, de forma indireta. Eu vou ler primeiro o texto, né? Ali vai aparecer a palavra Yahvé. Yahvé, na verdade, é o nome de Deus, né? Durante muito tempo as pessoas achavam que era Jeová, né? Mas novos estudos históricos, arqueológicos, né? E teológicos descobriram que o nome de Deus é Yahvé, o tetragrama, né? Ouve Israel, Yahvé nosso Deus, Yahvé é um. Amarás, pois, a Yahvé teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos.
e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O que a gente extrai daí? Primeiro princípio, né? A gente precisa amar a Deus acima de tudo. Então, os nossos familiares precisam ver isso, que a gente ama a Deus acima deles. Que Deus é tudo para nós. Que a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é joelho no chão. A gente vai dormir, a última coisa que faz joelho no chão. Eles nos veem lendo a Bíblia. Eles nos vendo, ouvindo louvores, músicas que edificam, não músicas que nos afastam de Deus. Segundo ponto, a fé que está em mim, né, diz o texto o quê? Passa aos da minha casa por meio do convívio diário. É naquele lugar que fala assim, inculcarás a teus filhos. Quer dizer, vai ensinando, vai falando. Né? Então, exemplo, eu lembro que a minha primeira memória de fé, de Deus, né, exatamente o período que meus pais se separaram, né, e a minha avó materna foi morar com a minha mãe, né, com a gente, para cuidar de mim e do meu irmão, e eu dormia no quarto lá com ela, e ela me ensinava, né, a orar, que ela chamava de reza, certo? Então, ela me falou, meu filho, haverá um momento na vida de que você vai sentir que tem que se voltar para Deus. E aí me ensinou a orar o Pai Nosso, né? E ali, foi no convívio. Então ali eu tinha o quê? 6, 7 anos, sei lá, menos de 7. E ali já entrou, né? Minha avó inculcando ali a palavra de Deus. Sentado à mesa, que ali diz, né? Quando vocês estiverem comendo refeição, você vai ensinar, né? Às vezes você vai começar, antes de nós orarmos, vamos agradecer pelo pão de cada dia, a Deus que nos dá o alimento, que nos dá o emprego, que nos dá força para trabalhar. Andando, então no momento que você está levando o filho para a escola, no momento que você está indo no supermercado, né, você vai fazendo com que as conversas, né, elas girem, elas cheguem no final a Deus e fale de Deus. Ao dormir, você vai no quarto dos seus filhos, principalmente quando eles são pequenos, lê histórias da Bíblia, isso a gente fez quando eles eram muito pequenos, né, eram pequenos, né, e aí até 7 anos às vezes não sabem ler, né, então você vai lá ler, contar histórias, né? Então eu lembro que um deles gostava muito da história de Gideão, então a gente tinha aquelas bíblias infantis desenhadas, né? Então a gente mostrava, então eles, sei lá, a história do filho pródigo, não sei quantas vezes, né? Eu lembro que uma tia da igreja que dava aula para os meninos, ela perguntou como, né, o determinado filho de vocês sabem tantas histórias, tanto detalhe. Falei, porque a gente, dentro de um ano, as revistinhas deles, as bíblias ilustradas, já passou não sei quantas vezes a mesma história. Né? Então, eles vão saber com detalhe, né? Então, enquanto a gente estava contando, eles iam complementando a história e contando, né? Então, ao dormir, ao acordar, né? Sai tomar um café, agradece ali o pão, né? Ensina eles a agradecer, eles estão saindo, se abençoa para ir para a aula, abençoa para fazer a prova na escola, e assim, para ir trabalhar, e assim, né? E aí também diz, né, visualmente na casa, né, olha só, também as atarás como sinal à tua mão e te serão por frontal, quer dizer, alguma coisa diante dos olhos, e escreverás nos umbrais, né, da tua casa, nas tuas portas. Aqui eu gosto de falar de uma história, eu vou falar rapidinho, de uma mulher, né, que procurou o seu pastor, o seu ministro religioso, e eles moravam numa cidade onde não tinha mar, né, não era litorânea, moravam num lugar não tinha rio, né, e o seu filho, desde pequeno, desejava ser marinheiro, capitão de um navio. Né, e aí, quando ele completou os 18 anos, ele foi para a Marinha. Né, e ela era viúva, né, não tinha outros filhos, era o único filho, então sempre ela sofreu com a ausência, porque ele ficava muito tempo fora de casa, né, às vezes meses, anos, e aí voltava. E sempre ela queria descobrir como ele gostou de mar, porque não tinha mar naquela região, na família deles não tinha marinheiro, né? E uma das visitas que os pastores estavam fazendo na casa dela, ela tocou nesse assunto, né? E o pastor teve um discernimento, e ele olhou na parede e tinha um quadro. E esse quadro, né, era um quadro muito bonito, e aí tinha o quê? Uma tempestade, né, desenhada, e um navio lutando no meio da tempestade, quebrando as ondas. E aí o pastor perguntou, esse quadro está aí desde quando? Ele disse, tantos anos. Né? Então quer dizer que esse quadro já existia antes do seu filho nascer. Sim, então, e sempre ele ficou lugar visível, o filho sempre olhando para ele. Sim, aí ele disse o quê? Então, essa imagem foi o que pregou para ele a vida toda e determinou o rumo, determinou o destino dele, a missão de vida dele, determinou o que ele gostaria de fazer ao crescer. Então, visualmente, amados, né, há
também poder. Então, a Shirlene sempre se preocupou com quadros. Aí tem fases da vida que ela sente Deus, ela põe versículos da Bíblia espalhado pela casa. Um desses versículos Deus usou para mudar a minha vida. Sobre as camas dos meninos, costumava ter o certificado de consagração. Depois, quando eles se batizaram na adolescência, o certificado de adolescência, e assim sucessivamente. Então, se a gente pegar a palavra discipulado, que é uma palavra que a gente encontra na Bíblia, né, ela é a junção de outras duas palavras. Ela é a junção de duas palavras, né? Discípulo ao lado. Então, enquanto eu vivo, enquanto eu comungo, vivo a vida normal, trabalho, estudo, acordo, durmo, eu vou ensinando e transferindo o que está em mim para a pessoa que está do meu lado. Isso exatamente é o decreto, é exatamente o nosso convívio com os filhos, com o cônjuge, com os pais. Eles vão olhando e vendo em nós, né, as buscas que a gente ouve, né, eles também vão vindo juntos e assim sucessivamente. Amém? Então vamos lá? Vamos agora para as palavras finais, né? Se meus familiares ainda não mudaram em Jesus, é bem provável que o problema esteja no meu testemunho diante deles. Pois é impossível eles não quererem Deus, se todos os dias eles o sentirem e o verem através de mim. Então essa é uma frase que a gente escreveu muito profunda. Então, se já fazem meses, anos, que ainda tem membros da sua família, né, que ainda não se voltaram para Jesus, é bem provável. Pode ser que o seu testemunho não esteja sendo bom dentro de casa, como cônjuge, como esposo, como marido, como pai, como mãe, como filho, como irmão de sangue, como neto, como avô, como avó, porque é impossível, mas né? A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo é Deus, Deus habita em nós, então todo dia temos Deus dentro de nós. Então Deus nos muda, Deus nos transforma. A gente era um viciado, um alcoólatra, um pai alcoólatra, você já não é mais. Você era alguém super nervoso, estourado, agora você tem domínio próprio, que é uma das características do fruto do Espírito Santo. Antes você falava palavrão, você amaldiçoava seu filho, agora da sua boca só sai palavra de bênção. Antes você ouvia, né, as piores músicas que tinha, só destruía. Agora você só ouve louvor. Antes você bebia na frente dos filhos, agora não, você faz culto doméstico, agora você faz oração, os abençoa. Mas é impossível eles não sentirem e não verem Deus através da nossa vida todos os dias e não quererem Deus. Amém? E aqui, né, temos um vídeo, tá ok? Eu vou aqui conectar de um jeito, agora deixa eu só ver aqui certinho. Eu vou ter que pôr ele aqui, só um momento. Porque ele não passa sem ser... Deixa eu só ver aqui. Eu tenho que passar ele pelo YouTube, tá? Esse vídeo aqui, amados, algumas pessoas já conhecem ele, né? Peraí. Algumas pessoas já conhecem e esse vídeo ele fala tremendamente, amados, né? Ao nosso coração. Por quê? Porque ele vai refletir, né, que as crianças, elas estão de olho em nós, né? Elas estão olhando, elas estão aprendendo, mesmo quando a gente não percebe, né? Elas estão ali olhando para nós, né? Deixa eu só pegar aqui numa versão melhor, para ficar melhor visualmente. Achei. Tá certo? Só um momento. Deixa eu colocar aqui no áudio, tudo legal. Joia? Aí eu vou deixar mudo aqui meu microfone para poder passar o vídeo, tá joia? Só um momento. Deixa eu compartilhar. Ok. Só um momento. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you,
just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Ah, tá, desculpa, eu acho que eu acabei esquecendo de dar um câmera. Peraí. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? Tenha conseguido aí ver certinho, tenha saído certinho. Crianças vêm, crianças fazem. Isso, vamos voltarmos aqui à nossa apresentação. Então, o que a gente percebe, amados? Que os nossos filhos, né, nossos familiares, né, eles estão constantemente olhando para nós, nos observando e aprendendo com as nossas atitudes, né? Nossas ações falam mais que as nossas palavras. É uma frase, né, muito forte. Nossas ações falam mais que as nossas palavras. Amém? Então, nessa hora eu gostaria de orar junto com você, né, exatamente o que você sabe, que você sentiu que você precisa melhorar no seu testemunho dentro de casa. Ah, eu sou uma pessoa muito nervosa, estourada. Ah, eu sou uma pessoa de que oscilo, né? Um momento estou ouvindo louvores, outro momento ouvindo música secular, né? Eu sou uma pessoa que não lê a Bíblia em casa, não ora, então os meus familiares não me veem fazendo isso. Eu sou uma pessoa, sou homem, então não demonstro amor, eu não beijo minha esposa, eu não beijo meus filhos. Ah, eu sou a esposa, eu não respeito meu marido. Ah, eu sou pai, sou mãe, eu irrito meus filhos. Eu sou filho, né? Eu não obedeço meus pais, vivo no meu mundo isolado. Amados, tem tanta coisa para a gente se arrepender. E arrependimento é duas palavras nos originais bíblicos, né? No hebraico, shubi, que quer dizer mudança exterior, e no grego, né, quer dizer mudança interior, metanoia. Grego, Novo Testamento, hebraico, Velho Testamento. Então, juntando as duas palavras, né, eu mudei interiormente a tal ponto que eu não faço exteriormente. E para aquilo que eu fazia, eu não faço mais, de forma espontânea. Porque eu posso fazer, não fazer, mas ter vontade de fazer. Então, arrependimento, ele tem essas duas fases. A fase que você luta para não fazer, você não faz, mas você está com desejo ainda. Você se ira, fica nervoso, mas você não exterioriza a sua raiva. E tem a fase que você nem fica nervoso, né? Então, eu costumo, por exemplo, dar um exemplo. Quando eu vim para Jesus, né, antes disso, eu ainda bebia. Então, ali um mês, né, começando a ir nos cultos, né, eu ainda bebi, fiquei bêbado da última vez. E ninguém pegou no meu pé, né, ninguém falou nada. Ali mesmo, naquele dia que eu fiquei bêbado, no dia seguinte, eu senti uma voz dentro de mim, que eu não sabia que era o Espírito Santo, dizendo: você não precisa mais para preencher o seu coração, o vazio do seu coração, da bebida. E eu nunca mais tive vontade de beber. Eu já estive em ambientes, em aniversários que tinha bebida. E eu olhava, não sentia nada. Se todo mundo fosse embora e ficasse a bebida ali, não tinha vontade mais. Então, quando a gente não tem mais a vontade, não faz, né, realmente passamos por um arrependimento, uma mudança. E aí eu tô falando de várias áreas, né? Às vezes a pessoa mente, já não mente mais. Então, todas as áreas que você vai passando por arrependimento, os seus familiares vão vendo a mudança em você, você está pregando para eles, na prática.
né? Mesmo que não seja com palavra, mas você está pregando, demonstrando a mudança, certo? E Deus, lembra de uma aula que a gente teve? Deus só precisa de você para começar a mudar e transformar a sua família. Só precisa de um primeiro. Um sendo alcançado por ele e deixando ser mudado, o resto é mudado. Por isso que ele prometeu, se tu creres, será salvo você e a sua casa. Amém? Então vamos orar nessa hora. Você sabe o que você precisa de mudança e transformação. Pai, nessa hora eu quero orar por esse irmão, por essa irmã que está nesse estudo e que identificou-se e percebe que estava sendo um empecilho para que os seus familiares se aproximassem de ti, por causa do mau testemunho dentro do lar. E o bom testemunho é uma das armas para viver a promessa de que tu alcançarias toda a nossa família e poderíamos dizer como Josué, eu e a minha casa servimos ao Senhor. E poderemos ver restaurado em nosso lar o teu altar. Senhor, eu peço-te, Senhor, ajuda-nos, ajuda esse irmão, essa irmã, naquela área que precisa de mudança e transformação. No vício, Senhor, no comportamento, no temperamento, Senhor. Tem muito forte isso, o temperamento tem atrapalhado o casamento. Senhor, Pai, o isolamento, Senhor, a falta de amor, a falta de demonstrar amor, o excesso de trabalho, trabalhando demais, não tem tempo para a família. Eu oro nesta hora, Senhor, que esse irmão, essa irmã, passe por uma transformação pelo teu Santo Espírito. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Amados, terminamos aqui hoje a aula, terminamos hoje aqui o estudo, tá joia? Que Deus te abençoe, Deus te capacite, né? E vamos vencer juntos essa batalha. Você não está sozinho, você tem a nós e principalmente você tem a Deus, né? Maior é aquele que está conosco, que é Deus, do que aquele que no mundo está. Deus é o mais interessado em restaurar a sua família. Um abraço, até a próxima aula, no próximo vídeo. Tchau, tchau.